Bom dia, pessoal, tudo bem? Trazendo hoje a nossa leitura. Este é o livro que vocês receberam a partir desta lição aqui. E eu gostaria só de abrir com vocês a lição 1. Vocês podem observar que na lição 1 nós abrimos com um quadro muito restrito de uma imagem. Nesse primeiro momento, quando se faz a leitura dessa imagem, se percebe uma figura isolada num determinado canto e não se sabe bem o que aquela figura está fazendo ali. Você tem uma informação reduzida a respeito daquele objeto. No momento em que você vai para a segunda página, você percebe que este objeto está inserido num contexto. Então, os nossos autores utilizam essa jogada de um objeto num pequeno recorte e depois num objeto mais amplo, visto de forma mais ampla, para explicar o que é um texto. E eles explicam o texto em 3 passos. Já na página 14, eles explicam o primeiro ponto por onde nós podemos ter uma noção o que é um texto. Então, o texto ele não é uma apresentação de frases soltas. Um texto precisa ter um conjunto, um todo de sentido. Na página 17, na sequência, eles ilustram a explicação com um quadro. Esse quadro antigo, com uma bela moldura, chama a atenção para que a segunda característica de um texto é o fato de que ele é delimitado por 2 brancos. O que significa esses 2 brancos? Que um texto ele pode até dialogar com o que está fora dele, mas dentro dele precisa ter as informações suficientes para que a pessoa entenda o que está sendo expresso ali. O ponto 3, e que é o melhor ponto, vamos dizer assim, para nós, é a nossa parte confortável de que o texto é nosso. Então, o texto é produzido por um sujeito num dado tempo, num determinado espaço. Então, somos nós que estamos falando ali. É a nossa forma de ver a vida. Então, esse ponto eu digo que é o ponto mais tranquilo, porque nós podemos nos expressar de acordo com os nossos pensamentos. Óbvio que quem escreve alguma coisa para alguém. Então, nós precisamos achar uma forma para expressar para este outro alguém o nosso dizer, o nosso pensamento, de forma que facilite a compreensão do leitor. Agora, o leitor só vai entender, de fato, o que nós estamos dizendo a partir dos conhecimentos que ele possui. Então, essa é a terceira característica. O fato de que nós somos sujeitos que escrevem, portanto, nós refletimos a nossa comunidade, o tempo que nós vivemos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e, ao mesmo tempo, o leitor também vai ter isso. Então, mais responsabilidade ainda nós temos com o nosso texto, tentando deixar de uma maneira bastante clara o que nós estamos pensando, porque nós não podemos considerar que o leitor, pelo mundo dele, vai imediatamente se conectar com o nosso. O que é importante para vocês nessa lição, além de tudo? É importante vocês lembrarem, então, a organização de sentido do texto. Para vocês da universidade, não é apenas expressar uma opinião. Vocês, quando forem chamados para expressar uma opinião ou simplesmente comentar alguma coisa, será também uma forma de verificar em que grau está o estudo de vocês. Então, o que se sugere? Que além da opinião de vocês, procurem pesquisadores consolidados que já estudaram o mesmo assunto,
e respaldem o que vocês estão falando com esses pesquisadores, que são as famosas citações. O outro ponto que eles comentam é o fato de que esse texto é limitado por 2 brancos. Esses 2 brancos, na verdade, é uma forma de observar que um texto tem uma estrutura. Agora, mais adiante da nossa disciplina, nós vamos entender bem o que é uma introdução de um texto, como acontece o desenvolvimento de um texto, de um artigo científico, acadêmico, e o que são as considerações finais. Outro detalhe também que eles chamam a atenção é o fato do texto ser produzido por um sujeito num dado tempo, né, e num dado espaço. Ou seja, não adianta você se procurar, né, posicionar, trazendo ideias que de repente você leu num livro lá, não sei de onde, você quer fazer um grau, assim. Você pode usar um livro antigo como referência, um autor antigo como referência, a gente faz isso, porque os problemas da humanidade não são de hoje, né? Mas você é o autor do texto. Então, é preciso que você se cuide e observe a forma como você se manifesta, porque nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento e estão imersas no mesmo ambiente cultural, social do seu. Então, as conclusões, segundo a lição de texto 1 dos nossos autores, é que uma leitura não pode basear-se em fragmentos isolados de um texto. Então, isso aí, hoje em dia, com a internet, é muito prático, né? Você coloca um título lá no Google e já cai direitinho na página ali com aquele conceito, vamos supor. Não esqueçam que esse tipo de conceito que você está achando num trabalho ali isolado, ele está em todo o contexto do livro ou do texto que você escolheu na internet. E aquela expressão que você está lendo ali, você precisa ver em que sentido que o autor está usando. Porque se você copiar só aquele pedacinho ali, você vai ter que citar de onde que você copiou. E aí o seu professor que estuda aquela matéria, que sabe aquele conteúdo, ele vai dizer, bom, mas esse autor aqui que ele citou, mas esse camarada é contra esse pensamento aqui, por que será que meu aluno colocou? Aí ele vai lá e, vamos supor, o autor que você puxou da internet tinha usado aquele pedacinho ali contra. Mas como você não leu o texto inteiro, você não sabe em que sentido que ele usou aquele pedacinho ou não. Então, um texto é um corpo inteiro. Se vocês forem ocupar pesquisas da internet, o que é muito lícito, porque há muitos assuntos que são muito atuais, mas você lê o texto inteiro que você localizou. Não leia só aquele trecho onde já aparece marcadinho ali no Google, porque é mais prático, mais fácil, mais rápido, mas nem sempre dá certo. Às vezes fica bem errado. Essa é a primeira conclusão, ela se apoia também na segunda, ou seja, se você vai entender que o seu texto ele é um todo dentro de um quadro, dentro de uma moldura, né? Você vai imaginar, então eu não posso ver o que está fora dele. Não, de um lado você entende que o seu texto está dentro de uma moldura, ele tem uma estrutura que dá um todo de significado, mas também do outro lado você tem de entender e lembrar que ele está dentro de um contexto. Vocês devem observar muitas vezes na imprensa alguns artistas ou políticos, ou mesmo em estádios de futebol, as pessoas dizendo uma barbaridade e depois dizendo, e quando são acusadas por dizer determinada barbaridade, chegar e dizer, não, mas para aí um pouquinho, isso aí vocês recortaram uma coisa que eu disse e agora estão usando fora do contexto. Lembram disso? Já ouviram isso? Vocês estão usando isso aí fora do contexto. A grande verdade é que quando a pessoa diz assim, vocês tiraram a minha palavra do contexto, e infelizmente, por mais que a gente queira condenar, ou enfim, é verdade, né? É verdade. Cada texto está dentro de um contexto. Então essa é a nossa primeira lição. Sei que estamos aí de isolamento, mas aproveitem para estudar. Então essa é a primeira lição. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no texto, claro, porque eu estou fazendo um resumo rápido aqui, até mesmo porque o vídeo não permite que eu faça grandes explicações, não é? Um grande beijo para vocês e que Deus os abençoe. Um abraço. Tchau.